Muito bem, queridos irmãos e irmãs que estão aqui nesta igreja, que estão nos acompanhando nesta partilha da palavra. Depois nós vamos partilhar o pão eucarístico, que é nosso alimento espiritual para nosso fortalecimento de nossa fé. Nós comungamos da Eucaristia não porque merecemos. Nós não merecemos, ninguém é digno de receber tal proeza, tal grandiosidade que é Jesus, o pão da vida. No próprio ritual da Santa Missa nós falamos, no momento que o sacerdote apresenta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Nós não somos dignos da comunhão, porque Jesus é perfeito, Jesus é santo. Então é claro que na nossa humanidade tão limitada, frágil, não seríamos dignos, com certeza, não seríamos dignos de receber maior milagre, que é o próprio Cristo dentro de nós. Às vezes nós corremos um perigo, um risco de não refletir sobre isso. E a Eucaristia não é biscoito, não é. E a Eucaristia é o próprio Cristo, Jesus. Não é brincadeira isso não é uma lenda, é Jesus. Nesse sentido, nós devemos refletir muito sobre esse grande mistério, que nós não somos dignos, mas por não sermos dignos, não podemos brincar com coisa séria. Não podemos comungar do Cristo e sermos pessoas maldosas. Não podemos achar que a Eucaristia é um simples alimento espiritual para dentro da igreja, que não nos compete nenhum desafio fora dela. Não podemos pensar isso. Nós devemos ser pessoas bondosas dentro da igreja e fora dela. Não podemos ser pessoas boazinhas dentro da igreja, pessoas lindas e maravilhosas dentro da igreja, e fora da igreja muitas vezes somos diabos. Não, que isso? Isso é muito sério. O cristianismo vive um grande desafio hoje em dia, porque são muitas as pessoas falsas, muitas as pessoas maldosas, fora da religião e dentro da religião, fora da igreja e dentro da igreja. Nós precisamos rezar mais, nós precisamos orar mais. Não podemos usar da máscara, não só essa que a gente está usando, mas não podemos nos mascarar de cristãos, e no fundo nós somos pessoas maldosas, odiosas. Isso é pecado, isso não vem de Deus. Nós devemos suplicar a luz do Espírito Santo na nossa vida, para que sejamos pessoas do bem, da paz, de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora verdadeira. Não é dessa Nossa Senhora muitas vezes que as pessoas pregam por aí, que muitas vezes são consagradas, que muitas vezes falam tanto de Maria, mas não sabem o que é servir. E como é que uma pessoa vai ser devota de Nossa Senhora se não sabe servir, se a própria Nossa Senhora disse: eis aqui a serva do Senhor? Seria
muito incoerente sermos devotos de Nossa Senhora e sermos pessoas que querem ser servidas e não querem servir. Não podemos brincar de Nossa Senhora, não podemos brincar de Jesus, não podemos brincar de Eucaristia, não podemos brincar de pique, de Bíblia, não. Nós estamos em tempos difíceis, nós estamos não só com o vírus do coronavírus, mas estamos com o vírus da falsidade, da maldade no meio do mundo, no meio das pessoas. E a palavra de Deus é fonte inesgotável de conversão, milagre de vida, milagre de ressurreição. A vida é muito curta para a gente brincar, e ainda mais brincar de fé. É como diz o próprio Papa Francisco, nosso querido Papa, que diz que é melhor ter um ateu com caráter do que um religioso falso. É verdade. O que adianta muitas vezes uma pessoa que é crente, que crê, mas é uma pessoa vazia? É preferível não viver a fé, não ter fé nenhuma, não é? Porque às vezes tem pessoas lá fora que são muito mais educadas, muito mais generosas, muito mais sinceras lá fora do que muitas vezes dentro da igreja. Isto é uma constatação que nos envergonha, mas é verdade. O Papa Francisco, ele desajusta os poderosos, os medíocres. Viva o Papa Francisco! Viva nosso querido Papa! Nós precisamos rezar muito pelo Papa Francisco, porque é algo muito desafiador, muitas vezes estarmos inseridos, vivenciarmos uma igreja que muitas vezes as pessoas procuram mais o poder, mais o status, mais visibilidade do que a fé, do que o serviço. Isso é muito sério. Que bom, que dádiva do Espírito Santo conceder um Papa para uma geração doente, uma geração que precisa muito de Deus. Jesus, inclusive nesse próprio evangelho, não é que nós acabamos de ouvir, diz Jesus dizendo: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e os entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. E as grandes maravilhas de Deus são reveladas aos pequeninos, aos mais frágeis. Jesus confia em mim, Jesus confia em você, Jesus confia em nós. Jesus confia em nós para que possamos acolher a sua palavra e que esta palavra de vida eterna nos cure, nos liberte de todo tipo de lodo, de todo tipo de mediocridade que muitas vezes assola nosso coração e deixa nosso coração doente, nossa mente pífia, fraca. Vamos acreditar no poder da oração, vamos acreditar no poder da fé, esta fé que provém do alto e desce mediante aquele que verdadeiramente crê na força do Evangelho, o Evangelho que liberta os mais oprimidos, que salva todos os que o temem, os que o respeitam. Vale a pena ser de Deus, vale a pena ruminar a palavra do Senhor, e que esta mensagem evangélica que nós estamos partilhando hoje, nesse dia, nessa tarde,
da misericórdia. Que nossas famílias, que nossas casas, que nossas vidas sejam encharcadas, igual aquela esponja que fica embebida do detergente. Quanto mais água, mais espuma. Que a gente esteja assim também. Quanto mais a graça de Deus, quanto mais a unção do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, mais embebidos, mais encharcados do Espírito Santo estejamos, para que lutemos e saiamos vitoriosos diante das batalhas, das dificuldades e das provações da vida que todos nós temos. Eu, você, nós temos a nossa vida pessoal, nós temos as nossas batalhas, nosso leão que a gente mata por dia, que a gente vença de fato tudo isso de acordo com a vontade de Deus. Que esse momento que nós estamos aqui agora nos ajude no progresso espiritual, que a nossa fé seja cada vez mais aumentada, fortificada na graça desse Deus que nos ama muito. Deus nos ama muito, 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 muito. Deus é bom. E ainda que com tantas maldades nesse mundo, que nada nos atropele, mas que a graça de Deus supere tudo e todos, de acordo com a vontade do Senhor. E assim como Maria Santíssima, grande serva do Altíssimo, Maria de Nazaré, grande exemplo de humildade, de serviço, de silêncio. Maria guardava tudo em segredo, tudo no seu silêncio, pois ela sabia em quem estava depositada sua fé. Não em homens, não em pessoas, mas em Deus. A minha alma engrandece o Senhor, pois o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesse momento vamos fazer nosso cântico das oferendas.